Opa, e aí, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no nosso canal do YouTube. E esse é um dos vídeos mais completos que você vai ver sobre sombreamento realista. E eu vou te mostrar tudo o que você precisa saber para conseguir fazer um sombreamento limpo, suave, homogêneo e realista. Então vamos lá ao nosso conteúdo de hoje, que está sensacional. Então vamos lá. O que faz um sombreamento ficar realista? Aqui eu vou citar os tópicos, de tudo aquilo que faz um sombreamento ficar bom, ficar realista. E o primeiro é uniformidade. Um sombreamento uniforme, sem manchas indesejadas, tende a deixar o desenho muito mais bonito e realista. Então, a uniformidade é um dos fatores mais importantes para conseguir um sombreamento realista. Seu desenho ele precisa ficar uniforme. Se é uma parte ali da testa, por exemplo, que ela tem uma tonalidade de cinza, ela tem que manter aquele tom de cinza naquela área sem nenhuma mancha. Dá uma olhada nesse desenho que eu fazia quando eu estava começando no desenho. Lembrando que esse aqui nem foi o meu primeiro desenho. Os primeiros ficaram ainda piores. Mas se você observar, tem várias manchas. Vou dar um zoom aqui para você poder ver melhor. Olha só, manchas aqui na testa, manchas aqui no rosto. Eu tinha muita dificuldade nessa época de fazer um sombreamento sem deixar manchas, principalmente quando eram aquelas áreas maiores. Essa parte assim, por exemplo, eu tinha muita dificuldade de fazer, sempre ficava manchada, a testa também. Na maioria das vezes, quando eu fazia, ficava manchada. Se era uma área extensa e ao mesmo tempo com um tom claro, pior ainda, eu tinha muita dificuldade de fazer o sombreamento para deixar sem nenhuma mancha. Agora eu vou passar para vocês aqui várias dicas para você estar evitando que o seu desenho fique manchado. O primeiro é começar o sombreamento com lápis mais duros e claros. O que isso significa? É sombrear por camadas. Essa ideia de se você viu um tom escuro em um rosto, por exemplo, você viu um tom escuro ali na pele, você ir direto com lápis 4B, com lápis de graduação escura. Principalmente se o seu papel ele tiver uma certa porosidade. Se você fizer isso, a chance de você manchar o seu desenho é muito grande. Sem contar que pode ficar com aquela porosidade ali no sombreamento. Então, a partir do momento que eu comecei a sombrear por camadas, começando sempre com lápis mais claros, como o HB, por exemplo, ou o lápis H, isso ajudou muito na uniformidade dos meus desenhos. Então, partindo para o nosso próximo tópico, não forçar na hora de passar o lápis e muito menos na hora de esfumar. E esse é um erro muito comum que eu vejo muita gente cometendo, principalmente desenhistas iniciantes, que ao fazer o sombreamento, talvez pela pressa de conseguir um tom escuro rápido, ele pega um lápis ali, começa a forçar no papel, colocar força na mão, e quando vai passar o lencinho de papel para espalhar, o lencinho de papel não consegue espalhar aquele grafite. Por quê? Porque você passou com muita força. Então, o que eu recomendo? Passe o lápis bem de leve. Se você quer conseguir um tom mais escuro, a ideia não é você apertar o lápis, é você pegar uma graduação maior. Próximo tópico, sempre proteger o desenho com uma folha de sulfite ou um plástico. Quando a gente está desenhando, a gente precisa, evidentemente, apoiar a mão em cima do desenho, da folha de desenho. Mas, se você apoiar a mão diretamente, o que acontece? Pode conter suor na mão e acabar criando manchas também no desenho. Então, o que o sombreamento precisa para ficar realista? Primeiro, uniformidade. Segundo, ausência de contornos. Todas as linhas de contorno do esboço devem desaparecer completamente após o sombreamento. Se você vai desenhar um retrato, por exemplo, um rosto, aqui não tem linhas. Se você vê em volta do nariz, não tem linhas. Não tem linhas em volta da orelha, não tem aqueles traços. Em volta do rosto não tem um contorno, uma linha. Então, quando o desenho é realista, ele tem que imitar a realidade. Então, não faz sentido você desenhar um rosto com traços ali em volta do rosto, nariz, com contornos. E qualquer outro tipo de desenho, não é só retrato, qualquer desenho, você não deve deixar as linhas do esboço. Mas e o que faz para as linhas do esboço não aparecerem depois do sombreamento? Seria apagar as linhas do esboço? De forma nenhuma. É você aplicar o sombreamento na tonalidade certa, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Se você sombreou da forma certa, com o tom certo,
essas linhas elas vão desaparecer. Mas é claro, quando você for fazer o esboço, você deve também fazer de leve. Se você força o lápis ali para fazer o esboço, para fazer os contornos, mesmo você aplicando sombreamento, aquelas linhas elas vão permanecer porque você fez elas fortes. E aqui está um exemplo de um desenho meu lá no comecinho. E como você pode ver, tem várias linhas de contorno. Vou dar um zoom aqui. Veja só, em volta do nariz você consegue ver uma linha. Em volta do rosto também, tá vendo que tem uma linha contornando aqui? A orelha principalmente, olha só, tem linhas contornando aqui o brinco, os brincos na verdade, contornando tudo com traço em volta da roupa. Isso atrapalha o realismo do desenho. Agora você vê esse desenho mais recente, que eu fiz, acho que foi ano passado, se não me engano. Você pode observar que você não vê traços, você não vê linhas contornando. O nariz tem uma sombra, tá vendo? O que está definindo aqui o limite do nariz é uma sombra e não uma linha. O que está definindo aqui o limite dos olhos também são sombras, não tem um traço aqui definindo o limite. Os detalhes do fundo também não tem uma linha. A roupa não tem traços contornando. Então assim deve ser o desenho realista, sem traços. Próximo tópico, valores tonais. Em um desenho realista, preto e cinza, existem diversas nuances de tons de cinzas. Captar cada uma dessas nuances torna o seu desenho muito mais realista, com volume e profundidade. Isso é muito importante, hein? Volume e profundidade no desenho. É aquela impressão de que o desenho está saltando do papel, que você desenha ali um rosto e aquele nariz parece que ele está para frente, parece que ele está saltando. Isso você consegue através de um bom sombreamento e aplicando os valores tonais corretos. Então, o que são os valores tonais? São aquelas variações de tons existentes em um desenho. Se você pega qualquer referência para desenhar, você pode observar que ela tem várias tonalidades. Tem tons escuros, tem tons médios, tem tons mais claros, tem tons de branco, principalmente nos brilhos. E entender isso é fundamental para que você busque sempre captar cada uma dessas tonalidades a fim de dar volume e profundidade ao seu desenho. Olha só, há diversos tons de cinza que vão desde o preto até o branco. Aqui tem um exemplo, o tom preto ele vai clareando gradativamente, passando por vários tons de cinzas até chegar aqui no tom branco. Então você pode ver que são várias tonalidades. Então quando você pega uma referência para desenhar, você tem que ter essa noção que tem vários tons ali. Aqui estão separados em 3 grupos, os tons escuros, os tons médios e os tons claros. E aqui está uma demonstração do quanto é importante, os valores tonais no desenho. Essa primeira imagem, ela não tem os valores tonais, escuro, médio e claro. Ela tem apenas um único tom de cinza. E o que você consegue observar? Que ela não tem volume e não tem profundidade, porque ela tem apenas um tom. Assim também é o seu desenho. Se você faz o desenho todo com um único tom de cinza, o que vai acontecer? Seu desenho vai ficar assim também, achatado ali no papel. Ele não vai ter aquela sensação de estar saltando do papel, de ter aquele volume. Você não vai conseguir aplicando uma única tonalidade. Então, fazer um sombreamento no desenho não é apenas passar lápis e espalhar. É você buscar aplicar os tons certos. Desse outro lado aqui, a gente já vê uma imagem com sombra. Olha só, essa parte mais escura, a parte de sombra, essa parte de tom médio, aqui no meio uma tonalidade média e aqui uma parte mais clara. Então você consegue ver nessa imagem claramente aqui as 3 tonalidades, escuro, médio e claro, e consequentemente uma imagem com volume e realista. Olha só essa imagem de um rosto aqui, por exemplo, segue o mesmo esquema lá da esfera, tons escuros, médios e claros. Se você observar aqui tem um tom mais escuro, aqui tem um tom médio, aqui já tem um tom mais claro, o nariz também tem a sombra, aqui que é mais escura, o centro, aqui já é mais claro, o queixo também mais claro, aqui embaixo do queixo tem uma sombra com um tom mais escuro.
Aqui nesse cantinho você pode ver que tem um tom muito mais escuro, onde você teria que usar aqui um 6B, por exemplo, apertando um pouco para conseguir esse tom mais escuro. Os olhos, cílios, são também tonalidades mais escuras. Então você deve buscar esses tons no desenho e conseguir aplicar utilizando as graduações certas.